Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do simpósio, o nosso nono simpósio de reabilitação oncológica realizada pelo Comitê de Fisioterapia da Abrale, que eu faço parte e tenho muito orgulho. Hoje a gente vai fazer um painel sobre atualização em cuidados paliativos. E a primeira palestra vai ser sobre extubação paliativa. É possível ter protocolos? Vai ser com o Dr. Diego Brito. Ele é mestre em Ciências da Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, especialista em fisioterapia respiratória pela Unifesp, fisioterapeuta e preceptor de residência pelo Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, Dr. Diego. Ia ficar embaixo também. Posso começar? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Abrale. É um namoro antigo que eu já tenho com a Abrale. No evento passado, infelizmente, não consegui participar e foi com muita dor no coração. Em segundo lugar, gostaria de agradecer também a presença de todos que estão aqui nesse anfiteatro, mostrando o poder da fisioterapia, o crescimento da fisioterapia em cuidados paliativos, da fisioterapia em oncologia. E agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo essa palestra de forma virtual, que eu sei que a plataforma está carregada de participantes. Para começar, a minha aula vai ser sobre extubação paliativa e a possibilidade de aplicar protocolos nesse procedimento. Para contextualizar, a gente vai ter que contextualizando e conceituando o que é extubação paliativa. Na literatura científica, a gente vai encontrar outros sinônimos para esse termo. Tem extubação compassiva, que é um termo que vem sendo utilizado de uns 5, 10 anos para cá, que é aquela extubação com compaixão. E a extubação terminal, que foi um termo que surgiu lá atrás e que já está entrando em desuso. Conceitualmente, a extubação paliativa ela é a retirada do tubo endotraqueal. Esse tubo pode ser retirado de uma forma abrupta ou de uma forma mais gradual, em que você reduz PIP, reduz FO2, reduz frequência respiratória, e aí depois de algumas horas você saca o tubo endotraqueal do paciente. Saca o tubo, interrompe a ventilação mecânica, e isso serve para qualquer paciente. Não, tem um perfil de paciente que esse protocolo de extubação paliativa serve, aquele paciente com prognóstico reservado e com condições clínicas irreversíveis. E qual o objetivo que a gente tem com extubação paliativa? Por que a gente sugere esse procedimento para os pacientes? Para evitar o prolongamento do processo da morte. O prolongamento do processo da morte está associado com um sofrimento maior do paciente, o paciente que tem dor, o paciente que tem falta de ar, o paciente que tem uma ansiedade, uma angústia. Ele é o principal foco, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma família ao redor desse paciente, nós temos uma equipe que está vendo aquele paciente padecer nas UTIs. Esse termo ao lado da extubação paliativa, eu vou abordar mais para frente, vou falar de desmame terminal, até porque é uma prática mais utilizada no Brasil. Enquanto na extubação paliativa eu retiro o tubo endotraqueal, no desmame terminal eu faço um desmame de parâmetros ventilatórios, de frequência, de FO2, de PIP, e deixo esse paciente entubado. Tecnicamente não é uma extubação paliativa, mas é uma forma de conduzir o paciente nos cuidados ao fim de vida. E aí vem o assunto que eu gostaria mesmo de falar, um assunto que eu sou apaixonado, da implantação de extubação paliativa. A gente pode implantar protocolos para esse procedimento. Eu não sei qual é a prática de vocês que estão assistindo aqui ou no ambiente virtual, mas eu sei que aquele protocolo da vida real, da prática, a gente tem no pré-extubação, um dia pré, o que eu faço? Eu faço o leak test. Se o leak test está dando obstrução, eu faço tratamento com corticoide, eu faço ajuste de sedação, eu tento fazer balanço negativo. E depois eu vou para aquela fase do dia da extubação mesmo. O que eu vou fazer? Faz aspiração de vias aéreas superiores, aborda a família, acolhe a família, explica que o processo de extubação paliativa, até 90% dos pacientes vão falecer na primeira hora. E depois vem aquela fase pós, que vai ficar um profissional junto com o paciente. Se a gente sabe que a grande maioria vai falecer nessa primeira hora, então fica o profissional acolhendo, acolhe a família e orienta. No primeiro sinal ou sintoma de desconforto, de ansiedade, de angústia, aborda a equipe multi e vê como a gente pode tratar. Só que esse beabá, esse protocolinho da prática realmente,
não existe um consenso na literatura sobre as melhores práticas, existe o que vocês fazem no hospital de vocês e as adaptações para cada hospital, para cada serviço, como se fosse um checklist. E para mim, que trabalho com pacientes oncológicos há 20 anos e com intubação paliativa algo como uns 10, 12 anos para cá, me parece que é a parte mais fácil e a parte mais difícil para mim é aquela parte que a gente vai definir que paciente entra no cuidados paliativos e que forma a gente vai conduzir essa intubação paliativa do paciente que estava em cuidados paliativos. Vamos protocolar isso aí? Quais são as vantagens de protocolar? Tá. Obrigado. Primeiro, a racionalização do processo da intubação paliativa, na medida que eu tenho uma equipe que se embasa na literatura científica, dizendo, ó, a gente vai, baseado no que tem hoje na literatura científica, vai fazer as melhores práticas, fica mais fácil de você abordar a família, de você conversar com a sua equipe multi e falar, nós estamos trabalhando com as melhores práticas, vamos conduzir dessa forma, porque eu sei, nos serviços que vocês trabalham, que a equipe não fala a mesma língua, o médico não fala a mesma língua que o fisioterapeuta, que não fala a mesma língua que o enfermeiro. E assim, se você está embasado na literatura, você tem o acolhimento da equipe e a equipe acolhe a família, fica mais fácil conduzir as melhores práticas e otimizar a condução da intubação paliativa. E a gente precisa implantar protocolos. Baseado no que então? Já que você falou que a parte prática é mais fácil, a gente tem algumas variáveis. Primeiro, os aspectos culturais e regionais. Aqui em São Paulo, eu trabalhei em grandes centros de oncologia em que a intubação paliativa tem uma relativa frequência. É mais fácil abordar a família aqui, que tem uma condição diferente, a falar, ó, vocês já ouviram falar em intubação paliativa? Vamos priorizar o conforto do paciente. E eu chegar, e aí sem julgamento de estado, de um estado para o outro, e eu chegar, por exemplo, em Rondônia, Roraima, e falar, vamos falar de intubação paliativa, sendo que lá no estado inteiro não tem 3, 4 serviços de cuidados paliativos. Entende? Eu tenho que abordar, eu tenho que preconizar, eu tenho que valorizar isso. Quando eu estou num hospital, num grande centro de São Paulo, e eu vou atender um paciente do Maranhão, por exemplo, eu tenho que saber o que ele pensa a respeito de intubação paliativa. Nos aspectos religiosos e espirituais, eu sei que a grande população do Brasil é cristã, mas a gente tem que respeitar também as outras religiões, e mesmo a ausência de religião. A gente tem uma equipe preparada para isso, e uma equipe preparada que estuda, que é uma equipe atualizada, e aqui eu dou os parabéns novamente para a Brale por esse evento, que é grandioso e que junta cada vez mais pessoas, porque a gente precisa atualizar. A gente precisa sair do mito de que a gente não vai fazer intubação paliativa e esse paciente vai morrer, porque isso não está respaldado na lei. A gente precisa sair porque já está bem estabelecido que você suspender procedimentos que prolonguem uma vida com sofrimento, isso está autorizado, sabe? E a família preparada. Se você tem, contextualizando, você tem o aspecto regional da família, o aspecto religioso da família, as vantagens do paciente, uma equipe que compra isso e abraça a família, fica mais fácil você implantar o protocolo de intubação paliativa. Já falei para vocês o que a gente precisa. Quando a gente fala de aspectos culturais e regionais, nesse mapa mundi que vocês estão vendo, a gente tem nas áreas em vermelho as áreas com maior desenvolvimento da intubação paliativa, onde estão os principais artigos de intubação paliativa. Eu posso garantir para vocês que mais de 90% dos trabalhos de intubação paliativa vêm dos Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Austrália. Isso é garantido para vocês. Nas zonas de penumbra em amarelo, áreas que a gente tem muito que evoluir. Tá? A gente está vendo 2 ilhas em vermelho, uma ilha na Ásia, em Hong Kong, que tem trabalhos também de intubação paliativa, que também vem por parte da formação política de Hong Kong, por ser uma colônia do Reino Unido, que é o maior centro de estudos de intubação paliativa e desmame terminal. E eu botei no Brasil, particularmente em São Paulo, uma ilhinha vermelha ali. Talvez eu tenha sido generoso com o tamanho da ilha. Talvez a ilha não seja tão grande assim. Mas eu não podia deixar de ressaltar, se vocês forem fazer uma busca na literatura de desmame terminal, intubação paliativa, intubação terminal, intubação compassiva, a frequência é cada vez maior de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nessas regiões. Estou vendo que o tempo passa rápido. Quando a gente traz isso aqui para o Brasil, a gente tem, novamente,
a intubação paliativa mais desenvolvida no Sudeste, no Sul e no Nordeste. Por que no Nordeste eu sobrepus o amarelo com o vermelhinho? Porque no Nordeste a gente tem alguns centros de cuidados paliativos que praticam a intubação paliativa, mas são muito setorizados. E a gente tem a região Norte e a região Centro-Oeste com muito pouco centro de cuidados paliativos que promovam essa educação na intubação paliativa. Quando a gente leva em relevância aspectos religiosos e espirituais, a espiritualidade, conforme a própria Brale define, é o modo como você vê a vida, o modo como você sente a vida, o modo como você quer viver. A espiritualidade envolve muito mais do que a religiosidade. E a gente aborda a religiosidade também na implantação do protocolo de que paciente vai ser estubado paliativamente, qual você encaixa. Porque, como eu falei para vocês, nós somos a grande maioria. Nós, até falei, eu sou um cristão, eu sou um católico, mas o Brasil, por si só, mais de 60% a 70% da população é cristã. E é muito fácil para todo mundo que já estudou a intubação paliativa eu falar assim, ó, pode estubar paliativo porque Deus permite, porque o Vaticano já falou que, não, ele já falou realmente que é lícito você suspender cuidados que prolonguem o sofrimento do cristão. Só que você tem que reparar que tem 30% da população que não veste essa camisa. A gente tem 30% da população, eu não vou discorrer sobre cada religião, mas quem tiver interesse a gente conversa mais tarde, mas cada religião vê de uma forma diferente a morte e a intubação paliativa associada à morte. Eu posso falar dos cultos afrodescendentes, por exemplo. Quem é crente em candomblé, em umbanda, entende que isso é uma fase da vida, que a morte, intubação paliativa cercada de morte, isso é só um processo. E aí depois vem a reencarnação, a evolução. E a gente tem ateus e agnósticos, que a intubação paliativa é muito mais fácil o enfrentamento, porque se ele não crê em Deus, não crê em um Deus com D maiúsculo ou D minúsculo, se ele não crê numa santidade, para ele a morte, a intubação paliativa consecutiva de morte, é só o fim do coração, o coração parou de bater, o cérebro parou de funcionar. E é isso que você vai abordar. Você tem que ter uma equipe preparada, um alinhamento de conhecimentos. Eu não posso ter um médico fera em cuidados paliativos e intubação paliativa e uma equipe, um físio, um enfermeiro que não seguem essa linha. Para isso servem as atualizações. Hoje a internet, graças a uma das poucas coisas que o Covid trouxe foram os cursos EAD, as aulas online, que a gente pôde aprender muito. E aí começam a reduzir as justificativas para a gente não evoluir no aprendizado de intubação paliativa. Eu sei que é difícil colocar em prática, mas a gente tem que alinhar esse conhecimento. Assim como eu conversei com vocês a respeito do termo jurídico. A gente não pode usar o argumento, por favor pessoal, não pode usar o argumento de que a intubação paliativa e a morte associada à suspensão de recursos não está respaldada por lei. Tá? A gente tem que deixar tudo escrito da melhor forma possível, a gente tem que ter uma equipe alinhada nesse sentido de intubação paliativa, mas a gente não pode sempre se esconder nessas barreiras que já foram barreiras, mas que hoje não são mais. A gente tem envolvimento da equipe, a equipe tem que estar engajada disso. Todo mundo aqui, eu vejo tanto rostinho fascinado, todo mundo aqui que é apaixonado pela onco, que é apaixonado por cuidados paliativos e a intubação, e agora cuidados ao fim de vida, que é uma nova especialidade. Você tem que engajar, você tem que comprar o paciente. Você não pode levar a dor do paciente para casa, mas enquanto você estiver lá trabalhando, a dor dele é sua também, sabe? Então você tem uma equipe engajada. Engajada por quê? Porque o que recomendam as normas, as diretrizes de intubação paliativa? Que você vai intubar, mais de 80%, 90% vão morrer na primeira hora. Grande parte morre quando intuba. Na primeira hora, boa parte. Então, se isso é muito provável que aconteça, um dos profissionais, não necessariamente o fisioterapeuta, fica com a família nesse momento. Fica porque acolhe a família, fica porque abraça a família, mas fica também para perceber os sinais de sofrimento do paciente, seja dor, seja dispneia, seja alguma angústia, alguma ansiedade. Só que esse profissional já foi estudado, esse profissional que fica, e aí a fisioterapia, o fisioterapeuta que estuba em lugares que não tem a físio, o enfermeiro que estuba, eles têm não uma alta, mas uma relativa incidência de estresse pós-traumático e depressão. Isso é sabido. Então a gente tem que ter um acompanhamento psicológico da equipe multi, mas do profissional que fica mais próximo. A dor a gente não leva para casa, mas ficar com essa dor nas 6 horas de plantão, 12 horas de plantão, e particularmente naquela dor em que o paciente muito provavelmente vai falecer, isso tem um desgaste. E aí levanto para vocês,
eu estou falando muito de estubação paliativa porque para mim era uma coisa de fácil entendimento, é realmente o que eu prefiro em relação ao desmame terminal, e a gente pode dialogar sobre isso horas a fio, dias a fio, para chegar na melhor solução. Mas eu sei que no Brasil, um país latino, o desmame terminal ainda é uma das formas que se prefere. Eu trabalho atualmente com telemedicina, tá? No Sírio-Libanês, vinculado ao PROAD, um programa de SUS que cobre UTIs do Brasil inteiro. Particularmente as UTIs que eu cubro são UTIs do Norte e Nordeste. E aí o que eu vejo nesse pessoal? Eu vejo uma equipe que estuda estubação paliativa e eles vêm cheio de gás falar, porque são rounds que a gente passa, a equipe multi daqui com a equipe multi lá do hospital. Eu vejo que a equipe vem ansiosa. Ai, vamos fazer estubação paliativa, como que a gente faz? Aquele checklist que eu falei lá atrás, que não existe uma diretriz internacional, mas que se pode desenhar. E aí quando eles vêm cheios de fome, porque eles estudaram. Só que vocês entendem que para mim, eu que moro em São Paulo, eu que lido com perfil de pacientes, eu que já estou cercado de profissionais que já entendem o que é uma estubação paliativa, é mais fácil do que eu falar. E aí um exemplo aleatório, mas que eu falar de um profissional que trabalha no Acre, em que praticamente não tem um centro de cuidados paliativos, como que eu vou falar para ele abordar a família? Porque tem um aspecto religioso, aspecto regional da família, aspecto cultural da família. A família nunca ouviu falar em intubação paliativa. E aí vai vir toda aquela parte de eutanásia, ortotanásia e distanásia. Quando a gente, já estou olhando o tempo, quando a gente olha da família, o preparo da família, é interessante que ela seja orientada. Como funciona? E assim, ó, o diálogo tem que ser super direto. A gente pode falar num tom acolhedor, num tom caloroso, falar, a gente vai promover o conforto, a gente vai promover o acolhimento do seu parente, mas a família tem que saber que na intubação paliativa, 90% de chance de ele falecer na primeira hora, tá? E que tem algum risco, na intubação paliativa, tem algum risco de ter uma respiração um pouquinho mais agônica em algum momento, ter uma fase de dor em algum momento. A gente vai trabalhar para prevenir, mas isso vai acontecer. E aí tem um trabalho super badalado que ele mostra que famílias que foram abordadas a respeito de intubação paliativa, elas são 3 vezes mais, compram mais essa ideia do que as famílias que não foram abordadas da melhor forma sobre intubação paliativa. A família é livre para escolher se ela quer intubar ou quer manter o desmame. Os países latinos e países... a Europa também é assim, apesar da Europa Ocidental ser mais evoluída, nós temos nichos como na Itália, nichos como na França, que ainda são... O desmame terminal é a primeira escolha pela família. A comunicação está vinculada diretamente à satisfação familiar e assistência contínua. Assistência da família no mundo perfeito, e muitos de nós trabalham no mundo perfeito, em hospitais de grande porte, a assistência da família começa já quando ela interna na UTI, recebe os cuidados, o paciente, obviamente, é o principal personagem dessa assistência. Quando o paciente entra em cuidados paliativos e quando entra no processo de intubação paliativa, daquela fase de cuidados ao fim de vida, aí a família precisa de muito suporte, seja psicólogo, seja do médico, do fisioterapeuta, que tem uma palavra mais calorosa da enfermagem. E depois que o paciente é extubado e o paciente falece, esse acompanhamento não para por aí, tá? Quanto tempo for necessário, o psicólogo vai ter que acompanhar essa família, tá? Já vou dar um dado de pesquisa também. E se for necessário assistente social para acompanhar o luto, o procedimento do luto, isso vai ser oferecido também. Voltando ali de intubação paliativa e desmame terminal, o que se vê na Europa, tem vários trabalhos famosos na Europa que mostram que famílias que optaram pelo desmame terminal, que é aquela retirada de parâmetros, mas o tubo permanece lá, famílias evoluíram mais com depressão e estresse pós-traumático, porque não teve essa fase de desvincular do parente que está falecendo. Na Europa, as pessoas que escolheram a intubação terminal, a intubação paliativa, elas ficam com o paciente. E aí você consegue se despedir, você tem seu momento de oração, seu momento de carinho, seu momento de troca. E aí a depressão... Tem um outro trabalho que até que diz que a depressão é igual, mas na boa parte dos trabalhos a depressão é maior com quem não estuba. E aí expliquei para vocês o que quero fazer funcionar. Pronto, expliquei para vocês. E qual é o melhor protocolo para a gente indicar o paciente para intubação paliativa? Eu tenho
eu tenho o meu protocolo. No meu serviço que eu trabalho, no serviço que eu trabalho, a gente tem o nosso protocolo. O protocolo, eu tenho círculos, que no mundo perfeito eu tenho círculos sobrepostos, porque eu conto o aspecto religioso, o aspecto regional, o aspecto, uma equipe preparada e uma família preparada. Então, para mim, quando você junta todos esses valores essas variáveis que eu falei para vocês, eu preciso estabelecer um protocolo que vocês vão definir. Cada um no seu serviço, cada pessoa vai definir. Eu tenho um protocolo que tem que ser adaptável, baseado no aspecto regional, nos 4 valores que eu já falei para vocês. Eu vou adaptar, porque eu não posso dizer que naquele meu checklist, a extubação é fácil, depois de 24 horas isso vai acontecer, para um cara que está no Acre, um cara que está em Roraima, um cara que está em Rondônia. Porque os círculos dele não estão sobrepostos por diversos motivos, como estão sobrepostos os meus. Mas os meus círculos andam também, e esse círculo tem que ser dinâmico, tá? Dinâmico, o que ele é maleável. Eu fiz o meu preparo, o paciente eu incluí na extubação paliativa, fiz meu checklist, só que eu vou avisar a família, ó, amanhã a gente vai tentar tirar o tubo, por favor, venham, a gente vai ficar no quarto com vocês. Só que se a família chegar amanhã e falar, vocês podem esperar mais um dia só para a gente entender direito o que está acontecendo, a gente vai deixar, porque é conforto que a gente quer, conforto do paciente, obviamente, mas o conforto do familiar. A gente não vai congelar o nosso protocolo. Sabe, nosso protocolo, esses círculos, eles vão jogar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. E ele tem que ser aplicável. No mundo perfeito, meus círculos se sobrepõem. Agora, no real, não posso falar, prepare a equipe de vocês. Vocês têm um psicólogo para ajudar o fisioterapeuta que está estudando esse paciente? Se o hospital não tem psicólogo, eu não posso dizer, coloca no seu checklist que vai ter um auxílio, se não vai ter esse auxílio. Então você precisa de um protocolo que é adaptável, que é dinâmico, que é aplicável e que, sobretudo, a gente valorize o paciente, tá? No fundo de tudo, tem que ter respeito ao paciente. Respeito à dignidade, à ausência de sofrimento, porque, apesar de estar escrito ali a paciente, no fundo, ele não é um paciente, ele é uma pessoa. Um ser humano que construiu a jornada dele, um ser humano que tem pais, tem filhos, tem netos, tem avô, que trabalhou tantos anos numa empresa. Ele construiu a jornada dele e agora está se despedindo da gente. E se a gente mostrar o melhor protocolo, eu tenho certeza, se a gente definir os valores do melhor protocolo, eu tenho certeza que vocês vão achar o melhor protocolo para vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Diego, pela ótima palestra. E para dar continuidade agora, eu vou chamar o Dr. Henrique Canossa, que vai falar sobre hipnoterapia como recurso no tratamento da dor oncológica. Ele é médico da equipe de cuidados paliativos do ICESP, especialista em clínica médica, coordenador do Comitê de Práticas Integrativas da Acadêmica Nacional de Cuidados Paliativos e tem o título de especialista em hipnoterapia. Obrigada, doutor. Oi, boa tarde. Consegue me escutar bem? Tranquilo? Ótimo, beleza. Porque eu não vou escutar vocês, então beleza. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite da Abrale. Fico bastante honrado. Principalmente porque o tema que eu vou falar é um tema um pouco diferente. Não sei se todo mundo conhece hipnoterapia, mas eu há poucos anos atrás achava isso aqui uma coisa bem bizarra, vou confessar para vocês. Achava que era muito charlatanismo e aos poucos, estudando mais sobre a hipnose, a hipnoterapia, eu vi que é um recurso fantástico e é uma ferramenta maravilhosa que a gente pode ter na nossa caixa de ferramentas. E eu brinco bastante com os alunos que eu acho que é uma droga que a gente pode ter ali a mais para usar para os nossos pacientes. Então, eu vejo a hipnoterapia, a hipnose como uma droga interessante, principalmente para a parte de controle de sintomas e dor, como a gente vai falar aqui hoje. Então, só para definir hipnose, existe um comitê da Associação Americana de Psicologia que define a hipnose como um estado de consciência que envolve atenção focalizada e percepção periférica reduzida, caracterizada por maior capacidade de resposta a sugestões. Eu vou esmiuçar um pouquinho mais essa definição, que eu acho ela muito
muito engessada, muito estranha. A gente pode dizer que a hipnose é um estado de relaxamento, concentração, visualização mental, que ocorre de forma espontânea ou induzida. Por exemplo, espontânea, você entra no banho, está pensando em várias outras coisas, e a hora que você sai, você fala, putz, não sei se eu passei shampoo. Então você estava viajando na maionese, você estava em transe, tá? Então isso acontece de forma espontânea para a gente no dia a dia, ou de forma induzida, no momento que você quer fazer um relaxamento com o seu paciente, uma indução hipnótica, uma tranquilização. Por exemplo, mãe e filho. A mãe fala para a criança, olha, eu vou dar um beijo em você, a sua dor vai sumir completamente. A mãe dá um beijo, a dor some completamente. Então, isso acontece de forma induzida. Naquele momento, a mãe fez a criança sentir algo diferente. Tá? O senso crítico está reduzindo, fazendo com que a pessoa sinta coisas imaginárias como se fossem reais. Por isso que é possível a pessoa parar de sentir uma dor. Não que a dor tenha sumido, mas a dor, a sensação álgica do paciente reduz. E não só dor, mas dispneia, náusea, vômito, fadiga, insônia, enfim, trocentos outros sintomas que são possíveis de usar a hipnose no nosso dia a dia. Não só como uma coisa terapêutica, de uma terapia de regressão, de vidas passadas, qualquer coisa assim, mas algo para controle de sintomas no momento que a gente precisa. Eu trouxe alguns lugares que já utilizam. Então, a Universidade de Harvard tem um centro de terapias corpo e mente, e a hipnose entra como uma delas. A Unifesp, MD Anderson, que é um centro grande de oncologia, tem também terapias corpo e mente, usam a hipnose bastante no dia a dia deles. O Hospital Saint-Louis é um hospital em Paris, que eu trabalhei durante 2 anos lá, e é impressionante, assim, a enfermagem usando hipnose para coletar um mielograma, por exemplo, para passar uma sonda, enfim, dá para fazer procedimentos com o paciente sob transe. O HC tem um ambulatório de dor junto com o pessoal da neurocirurgia, que usa a hipnose para controle álgico também. Então, existem já vários centros, não é algo que tenha vindo só da minha cabeça, eu não estou na vanguarda de jeito nenhum, não estou criando nada, é algo que já é feito pelo Brasil e pelo mundo. Consensos de náusea e vômito fala da utilização de hipnose para controle de náusea e vômito, livros de cuidado paliativo, livros só específicos de hipnose. Então, existem muita literatura, muita coisa já que embasa a terapia, que embasa a nossa prática clínica da utilização da hipnose. Eu vou passar para vocês alguns artigos científicos que eu encontrei, que eu achei interessante, para embasar o que eu estou falando, que não é algo de charlatanismo. Então, por exemplo, esse estudo foi feito em 2017, foi feito na Universidade de Stanford. A Universidade de Stanford é uma universidade muito tradicional, muito chata assim, muito engessada, mas eles têm dentro dela uma equipe de terapias corpo e mente e usam bastante hipnose, fazem bastante trabalho com hipnose. Esse estudo foi feito com utilização de ressonância magnética e checou o cérebro do paciente antes e durante a hipnose. E ele conclui que a hipnose ela tem um efeito muito grande nas áreas específicas do cérebro que são relacionadas com a dor, como o córtex cingulado anterior e o córtex somatosensorial. Então, no momento que o paciente entra em transe, ele relaxa e entra em transe, ele consegue desligar essas áreas responsáveis pela dor. Fica como se fosse um analgésico central, de ação central. O método pode ajudar pacientes com câncer a melhorar a qualidade de vida, a insônia, a tristeza. E ele altera a sensação de dor do paciente. Isso pode ajudar também na melhora de qualidade de vida, que é algo que a gente busca dentro do cuidado paliativo. Então, por que não pensar nessas técnicas, nessas práticas de terapia corpo e mente? A hipnose entra como uma delas. Outro estudo foi feito com pacientes em cuidado paliativo. Esse estudo foi bem interessante porque, além de fazer hipnose no paciente, eles ensinaram o paciente a entrar em transe sozinho. Então ficou como se fosse uma automedicação. No momento que o paciente precisava, ele podia usar a técnica, entrar em transe sozinho. Isso ia reduzindo a sensação álgica do paciente. E acompanharam esse paciente durante 2 anos. Follow-up de 2 anos. E concluíram que os pacientes que receberam hipnose apresentaram menor dor, menor sensação álgica,
melhorou bastante a quantidade de medicamentos, reduziu a quantidade de medicamentos, mesmo a médio e longo prazo, então mesmo com follow-up de 1, 2 anos. E ele conclui que a hipnose sim é uma terapia que é importante, que pode ser utilizada como uma terapia adjuvante para controle de dor e ansiedade nesses pacientes oncológicos, principalmente pacientes em cuidado paliativo, que é algo que a gente busca de melhora de qualidade de vida desses pacientes. Esse outro estudo foi feito com pacientes no centro cirúrgico. Então a gente está vendo que a hipnose pode ser uma droga que pode ser usada no paciente oncológico, no paciente em cuidado paliativo, pode ser utilizada como uma automedicação. E esse daqui foi feito em centro cirúrgico. Então fizeram um pré-anestésico dos pacientes que iam para uma cirurgia cardíaca de grande porte, então uma cirurgia importante. Fizeram hipnose como pré-anestésico. Em vez de usar química, hipnose. Metade dos pacientes usou química, metade hipnose. Os pacientes que usaram hipnose tiveram uma menor diminuição, tiveram uma maior diminuição da ansiedade e da depressão, como se fosse um estresse pós-traumático menor nesses pacientes. Reduziu a utilização de opioides no pós-operatório, então foi uma técnica que ajudou também no pós-operatório a reduzir a dor desses pacientes. E menor tempo da ventilação mecânica. Esses pacientes conseguiram sair mais rapidamente da ventilação mecânica. Então, pacientes que estão indo para centro cirúrgico ou pacientes dentro de terapia intensiva, tem um estudo com pacientes grandes queimados, bem interessante, que eu vou passar daqui a pouquinho. É possível utilizar essa técnica chamada hipnose. Então, esse estudo que eu falei, que eu comentei para vocês agora há pouco, impacto da utilização da hipnose em pacientes grandes queimados dentro de uma terapia intensiva. Então, metade dos pacientes utilizaram o protocolo standard, um protocolo convencional de controle álgico, então só com opioides. Metade usaram esse mesmo protocolo associado à hipnose. Os pacientes que receberam hipnose tiveram uma redução maior da dor, então tiveram melhor eficácia da utilização dos opioides, reduziu a ansiedade dos pacientes e uma coisa bem interessante, melhorou a cicatrização das feridas. Quando o paciente entra em transe, parece que ele reduz o processo inflamatório sistêmico e isso ajuda a cicatrização de feridas. Tanto feridas cutâneas quanto feridas ósseas, musculares, até atletas de alto rendimento, então estão utilizando hipnose para a melhora da cicatrização, para diminuir tempo de reabilitação desses pacientes, desses atletas. Isso consegue reduzir em até 50%. Então um Neymar que ia voltar depois de 3 meses a jogar, em 1 mês e meio, 2 meses ele consegue voltar a jogar. Isso reduz bastante os custos e tem um benefício psicológico também. Então é uma ferramenta, é uma droga que eu posso utilizar para o meu paciente, bem interessante, porque não tem efeito colateral, não tem dosagem teto, pode usar a hipnose o tempo inteiro se o paciente quiser. Então, e tem interessantes recursos e melhoras desses pacientes. Aqui, eles fizeram uma avaliação em relação à utilização da hipnose e o que a gente já tem de dados científicos. Então, por exemplo, se sai uma droga nova com dados científicos interessantes, essa é bom para o infarto, toda a população começa a utilizar essa, todo mundo começa a utilizar essa. Mas aqui na hipnose foi diferente, porque existe já uma lacuna muito grande, existem muitos dados científicos mostrando que a hipnose pode ser muito interessante para esses pacientes em cuidado paliativo e para controle de dor principalmente, mas a gente tem pouquíssimas pessoas que falam e que usam a hipnose. Então, por isso da importância da gente trazer esse tema para um congresso como esse e divulgar, mostrar a base científica de algo muito interessante, muito, muito especial para ser utilizado. Então, ele checou isso e viu que existe muita evidência sobre a utilização da hipnose para controle álgico, mas poucas pessoas utilizam. Aqui foi uma tese de mestrado publicada na Universidade de Nova York, feita na Universidade de Nova York, então uma universidade grande, que fez uma revisão de literatura sobre a utilização da hipnose para dor crônica, então para pacientes com dor crônica. E viu que a hipnoterapia é mais barata e menos invasiva do que outras técnicas que a gente utiliza para controle de dor. Então muitas vezes a gente utiliza a ressecção de plexos, utiliza drogas caríssimas, e a hipnose é muito mais barata e muito menos invasiva do que essas outras técnicas.
O uso rotineiro poderia economizar milhões de dólares para os serviços públicos, e não só para o serviço público, mas também para o privado. Então, é algo que a gente tem que pensar também no custo-efetividade das medicações. Cada medicação hoje em dia é muito cara. Uma oxicodona é caríssima, uma metadona, fentanil transdérmico, tudo isso é muito caro. E a hipnose é muito mais barata do que essas técnicas. As pessoas poderiam ter menos efeitos colaterais de medicamentos e melhorar a qualidade de vida, e tem um potencial enorme de mudar a forma como a gente está trabalhando na medicina. O que é importante é que os profissionais, e principalmente os médicos, eu falo porque a minha classe é muito cabeça dura, os médicos são cabeça dura mesmo, mas os médicos, os profissionais de saúde precisam começar a dar espaço para essas técnicas, para isso, para começar a utilizar e começar a ter esse tipo de benefício. Aqui em pacientes oncológicos com neoplasia de pâncreas. Então, paciente com neoplasia de pâncreas, como vocês sabem, tem uma dor muito importante. E a dor é difícil de controlar porque a gente pega vários setores. A gente tem processo inflamatório local, a gente tem invasão de nervo, a gente tem toda a parte de alteração sistêmica ali do câncer. Então é muito difícil da gente conseguir controlar a dor desses pacientes oncológicos, principalmente neoplasia de pâncreas. E eles colocam a hipnose como uma ferramenta muito interessante, muito importante, dizendo que é cada vez mais utilizada para pacientes oncológicos. Então a gente pode utilizar sim pacientes oncológicos e neoplasias mais graves, como pâncreas. Tem evidências de que a hipnose pode reduzir a dor relacionada ao câncer e que modula a sensação álgica direto no sistema nervoso central. Então é como se fosse uma analgesia central, um opioide, digamos assim, só que é um opioide natural. E a gente não tem dose teto e não tem contraindicação para utilizar esse opioide. Aqui em relação a doenças graves, então a gente vê pacientes oncológicos e paciente em cuidado paliativo, doenças graves, doenças crônicas, que tem evidência de que sim, que a hipnose pode melhorar a qualidade de vida, pode melhorar a dor nesses pacientes, pode melhorar o conforto, diminui sintomas, e isso melhora a qualidade de vida desses pacientes. Então, que é algo que a gente busca no cuidado paliativo, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, por que não utilizar uma droga que é extremamente barata, como a hipnose, extremamente eficaz aí para esse tipo de paciente? E a gente pode dividir a hipnose em dois cenários. A utilização da hipnose como terapia. Então a gente vai pensar numa terapia para fobia, para ansiedade, para depressão, para pânico. E uma coisa na parte de controle de sintomas. A gente pode utilizar em dois cenários diferentes, mas que é a mesma técnica, não muda praticamente nada, mas a gente pode pensar em dois cenários diferentes. Então, a terapia de hipnose seria mais no consultório, um paciente que vem com uma depressão enorme, com uma ansiedade, uma fobia. Você usa a hipnose e usa alguma técnica de controle mental para melhorar esse tipo de paciente. E dentro do hospital, a gente pode utilizar, por exemplo, eu uso muito para controle de ansiedade, para controle de dor, para insônia dos pacientes em cuidado paliativo, para náusea e vômito. É espetacular. Já tive casos assim do paciente estar urrando de dor. O paciente era um paciente com neoplasia de pâncreas. E em 5 minutos ele estava completamente tranquilo, relaxado. Ele ficou umas 2 horas em transe e ficou super bem. No dia seguinte ele estava com a dor muito mais controlada. Já teve outro paciente que utilizava bolos direto, utilizava mais de 100 miligramas de morfina em bolos por dia. E ele passou o final de semana inteiro usando 2, 3 resgates de opioide. Então, diminuiu bastante a sensação álgica desses pacientes. Então, depende do cenário, a gente vai utilizar essa técnica de uma maneira ou de outra. Então, eu vou passar para vocês a minha impressão sobre a hipnose. Eu acredito que a hipnose pode ser considerada uma droga, digamos assim, ou uma ferramenta não farmacológica, de baixo custo. O custo da hipnose é somente a formação do profissional e o profissional ficar 5, 10 minutos ali do lado do paciente, coisa que a gente já fica para controle dos outros sintomas.
não tem efeito colateral, pode ser usado em diversas doenças e diversos cenários. Por exemplo, até atendimento pré-hospitalar, você pode utilizar a hipnose para controle de dor, para controle de ansiedade desses pacientes. Então, pré-hospitalar, urgência e emergência, UTI, centro cirúrgico, ambulatório, unidades de internação, atendimento domiciliar, você pode utilizar a hipnose. Já utilizei muitas vezes em atendimento domiciliar. Então, você pode utilizar em diversas doenças, em diversos cenários. É uma droga que pode ser usada em crianças, jovens, adultos, idosos. Claro que o paciente ele precisa estar consciente, precisa seguir algumas orientações. Então, um paciente muito idoso, com demência avançada, eu não vou conseguir fazer a técnica. Mas isso acontece com qualquer fármaco. Tem fármacos que eu posso dar para crianças, tem fármacos que eu não posso dar. Tem fármacos que eu posso dar para idosos ou não. Isso acontece com qualquer outra medicação. Então, depende do que você quer, você pode utilizar nesses cenários. Não tem contraindicação. O efeito é rápido. Eu digo que é rápido porque para colocar um paciente em transe demora de segundos a poucos minutos. Às vezes é mais rápido do que o efeito de uma medicação. E pode ser utilizado sim como automedicação. Você ensina o paciente a utilizar a técnica, utilizar a droga, e ele utiliza na hora que ele está precisando, na hora que ele estiver mais ansioso, ou tiver com uma dor mais importante. Então, eu vejo a hipnose como uma técnica e uma medicação que a gente pode ter na nossa caixa de ferramentas e que é bem versátil, bem interessante e que cada vez mais eu acho que o profissional de saúde tem que começar a ver, observar essas técnicas, essas terapias corpo e mente, principalmente a hipnose, e se informar sobre isso, fazer cursos, fazer formação sobre isso, que existe hoje em dia e é possível ser feito. Certo? Em 1700, Voltaire falava que provavelmente existe mais cura nas palavras dos médicos do que em muitos remédios que eles prescrevem. Nós estamos em 2022, quer dizer, quase 300 anos depois, e a gente continua só prescrevendo remédio. Está na hora de a gente começar a repensar a forma que a gente está fazendo, a medicina como um todo, e os profissionais da área de saúde como um todo. Esse é meu site, se alguém tiver alguma necessidade, quiser entrar em contato, estou totalmente à disposição. Depois a gente vai estar junto também para discutir mais sobre esse tema. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique, pela ótima explanação, maravilhoso. E agora a gente vai para a última palestra com a doutora Tânia Tonizer, Atividade Física nos Cuidados Paliativos. Ela é mestre em Ciência da Reabilitação na FMUSP, ela é fisioterapeuta especialista em Oncologia e Linfologia, coordenadora do Serviço de Fisioterapia Oncológica do ABCC e cofundadora do Oncomovimento e membro da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. Por favor. Deixa eu ver se estão me ouvindo bem. Conseguem me ouvir? Deixa eu ver se eu me... eu vou ter que de vez em quando virar aqui um pouquinho, porque ali eu não enxergo, então vou ter que me virar aqui nos 30. Né? Bom, para mim é uma honra, assim, eu estou muito feliz de ter uma mesa com esses temas aqui no TJCC. Eu acho que é um momento muito importante, porque o TJCC é o todos juntos mesmo contra o câncer, mas com um acolhimento, um olhar onde o paciente tem um lugar especial. E eu acho que, então, ter uma mesa discutindo essa questão da hipnose, discutindo a questão do tema da extubação e falar sobre exercício físico em cuidados paliativos, eu acho que é um grande avanço que a gente vê no sentido de trazer qualidade de vida para as pessoas que passam pela experiência do câncer. Né? Então, eu apoio... Opa! Foi muito. Agora.
Então, uma primeira coisa que a gente quer deixar aqui como ponto de reflexão para vocês é que a gente já vive, então, um momento da oncologia, né, e que a gente fala muito sobre oncologia personalizada, esses grandes avanços que a gente vê em tratamento e em cuidado, em toda a linha de cuidado do paciente, e já não nos estranha mais quando a gente fala de uma importância do exercício físico nessa jornada do câncer, né? A gente começa a ouvir cada vez mais o quanto é importante o exercício físico como prevenção ao câncer, se a gente não quiser ter um câncer, durante toda a jornada dos tratamentos oncológicos, então químio, rádio, hormônio, imunoterapia, o quanto o exercício físico, essa performance das pessoas que estão passando pelos tratamentos extremamente agressivos, faz a diferença em termos de qualidade e bem-estar. E depois do tratamento, então naquela retomada das atividades do cotidiano, de poder voltar a trabalhar, de poder ter todos os seus projetos retomados. Então, o quanto o exercício físico acaba dando todos os arsenais para que essa pessoa melhore e volte às suas atividades. E aí, quando a gente começa a falar, então, com aqueles pacientes que convivem cronicamente com câncer e começa a falar de exercício físico em cuidados paliativos, as pessoas começam a falar assim, mas como é que é isso? Porque volta na nossa cabeça uma questão que é aquele tabu de que exercício físico é alguma coisa que não é voltado para aquelas pessoas que estão em cuidados de suporte, estão em cuidados paliativos, porque cuidados paliativos é sempre ainda um pouco ligada à questão de terminalidade, enfim, de vida, e isso também está sendo um grande tabu que a gente está devagarzinho quebrando. Então, a gente vai quebrando esses paradigmas e esses mitos. Então, assim, por que não então, seria um paradoxo a gente indicar a questão da reabilitação física, do exercício físico para essas pessoas, para esses pacientes? Não é um paradoxo, é mais do que indicado uma pessoa que passa nesse momento do tratamento e da doença, com uma doença grave, complexa, o quanto esses pacientes vão se beneficiar realmente do exercício físico. E quem são essas pessoas, né? Para quem, quando, onde a gente pode praticar esse exercício, indicar esse exercício físico ser realmente levado em consideração e atingir essas pessoas, e quais os objetivos, então? E aí a gente começa a ver assim, particularidades, né? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são múltiplas, com múltiplos tipos de câncer, né? A gente vai ver de diferentes idades, porque na verdade um câncer avançado ele pode estar presente em vários tipos de câncer. Então a gente vê que são indivíduos, são pessoas que estão passando por essa doença, e essas pessoas têm rosto, têm vida, tem muitas pessoas e pessoas queridas que fazem parte de um projeto que a gente tem de exercício físico, de um programa de exercício físico para mulheres com cânceres metastáticos, e hoje aqui, esses dias, tiveram acho que pelo menos 6 das mulheres que praticam e que estão com a gente nesse programa. Então, assim, tem várias formas da gente conseguir fazer esse exercício físico, praticar isso no dia a dia, né? Então, assim, para botar alguns exemplos de pessoas que estão aqui também, e que eu quis trazer um pouquinho desses rostos. E uma em particular, né, que a gente tive o privilégio de conviver com ela, né, a Vera Goli, que já partiu, mas que foi uma pessoa assim, muito especial, e que ela mostrou o quanto realmente isso era possível e fez diferença na qualidade de vida dela. Ela teve um câncer cerebral, e durante 2 anos eu acompanhei e fiz a prescrição de exercício físico para ela, e ela conseguiu, assim, com todos os tratamentos extremamente agressivos, quimioterapia, cirurgias, radioterapia, então extremamente debilitada. Ela estava no momento assim de que ela estava no meio desses tratamentos, ela falou assim: nossa, Tânia, eu não consigo levantar do sofá. E de repente ela começou a fazer um exercício
dosado, né? Aquilo que a gente vai falar sobre como um remédio, né? Como realmente uma medicina que a gente tem dose certa e todos os componentes do que precisa ser esse exercício físico. Esse é o projeto Mulheres em Movimento, né? Que leva o exercício físico ao ar livre, no parque, supervisionado. Então, não importa o tipo de câncer, não importa se é metastático ou não é, aonde que é essa metástase, é possível, é seguro. Então, mostrando aqui um pouco dos exemplos do que a gente faz com essas mulheres, né, nesse projeto, com supervisão da fisioterapia, do educador físico que faz realmente todo o programa e a nutricionista também que acompanha toda a parte nutricional desses pacientes. Então, assim, atividade física e exercício físico. A gente precisa, então, entender um pouquinho, né? Atividade física é todo movimento corporal que exige dá gasto de energia, né? Que as pessoas podem se movimentar, mas não necessariamente exercício físico, que é algo programado, que tem uma duração, que tem um objetivo, que tem dose certa e que faz realmente os benefícios para que a pessoa tenha um bem-estar físico e uma mudança dessa qualidade de saúde da pessoa, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho essas diferenças, né, entre esses dois conceitos, né? Então, atividade é o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz até para sair, os trabalhos que a gente faz na nossa casa, enfim. Já o exercício é alguma coisa estruturada, né, com um objetivo específico, é planejado, e ele tem essa melhora do desempenho da saúde das pessoas. E aí o exercício físico na área dos paliativos, muitas vezes ele ainda é alguma coisa muito desconsiderada, né? A gente sabe que isso é importante, mas ainda não chegou aos profissionais e aos pacientes, que é a que interessa, essa informação de que os pacientes que fazem, que praticam, continuam ativos durante o seu tratamento, e aquele tratamento que será crônico, né, para toda a vida, menor declínio funcional, a progressão ela é também muitas vezes diminuída, ela pode ser desacelerada com essa atividade mais contínua no seu dia a dia. Então, os estudos mostram o quanto isso faz uma diferença na vida desses pacientes, né? Aquele exercício que é supervisionado, obviamente, com toda a segurança. O primeiro estudo que começou a falar sobre exercício físico e sobre reabilitação do exercício já vem da década de 70, né? Então, fazem alguns anos já que a gente já vê essa importância sendo mostrada na literatura, né? E já esse estudo que mostrava com 800 pacientes, a gente via que metade deles tinha necessidade de reabilitação de fato, e o quanto esses pacientes necessitavam e tinham o desejo de ter a mobilidade comprometida, e eles precisavam realmente de uma atenção especial para ter o exercício físico na vida deles e fazer a diferença. Então, assim, a necessidade dessa questão da atividade física é muito importante, mas existe um medo dos profissionais na verdade, talvez pelo desconhecimento ainda, pela pouca formação nessa área, existe um medo e ainda uma pouca aproximação dos profissionais, dos educadores físicos, dos fisioterapeutas nessa área. Mas ele é possível sim, né? Desde que seja através de um profissional habilitado, ele pode ser seguro com inúmeros benefícios, né? Sobretudo para a questão de qualidade de vida. O que a gente vê? O exercício físico hoje, assim como a questão da hipnose e outras questões não farmacológicas, ele hoje é visto sim como um remédio. E como todo remédio, ele tem dose certa, né? Ele tem aquilo que a gente fala, eu posso ter uma prescrição de dose, de intensidade, todos os componentes que a gente sabe do exercício físico, eles podem e devem ser observados quando a gente lida com esses pacientes na nossa prática, né?
O sobrevivente de câncer, que são os pacientes que convivem, muitas vezes, então, nos cuidados paliativos com o câncer, eles vão ter esse impacto do exercício para que toda a vida deles volte a ter maior equilíbrio, maior bem-estar, vai muitas vezes diminuir a própria progressão da doença, vai aumentar o tempo de sobrevida. Então, assim, a gente tem alívio de sintomas, a gente tem maior qualidade de vida e maior tempo de vida. Isso é uma coisa que a gente não pode mais desconsiderar nessa linha de cuidado do paciente. E quando a gente olha, então, o grande desafio que a gente tem hoje é porque a gente tem uma enorme quantidade de pessoas que estão convivendo com o câncer, e cada vez mais, por muito tempo, e que a gente precisa ter essas demandas de físicas, né, do impacto da doença e dos tratamentos observadas, e a gente tem esse instrumental que pode ser a prescrição de exercício físico de uma forma muito importante, que a gente precisa disseminar isso, disseminar entre os profissionais, disseminar para que políticas públicas olhem para essa questão, olhem e sobretudo, as próprias universidades, né, a questão educacional, para que a gente consiga que esses profissionais sejam capacitados. A gente sabe, então, que os efeitos do tratamento a longo prazo são enormes, né? E o exercício físico, os estudos vão mostrando que isso ele pode ser minimizado em vários aspectos, né? Desde a questão de massa óssea, massa muscular, a questão da fadiga, a questão de questões cognitivas e sintomas como depressão, a melhora do sono, tudo isso que é muito impactado pelas doenças e pelo tratamento podem e devem ser olhadas quando a gente fala sobre essa questão do exercício físico. E os estudos mostram também que as evidências que a gente tem mais robustas com relação à melhora do exercício físico com a questão da função física, realmente, da composição corporal. Então, eu melhoro o meu controle do peso, eu reduzo o meu peso corporal, então eu vou ter também esse lado também da melhora da composição corporal, da fadiga e da qualidade de vida. O exercício físico, a gente sabe de inúmeros benefícios que eles têm nas alterações sistêmicas como um todo, né? Então, a melhora do sistema imunológico, a melhora de vários componentes aí dos nossos músculos, dos nossos ossos, enfim. O impacto do próprio microambiente tumoral, ele tem um impacto extremamente importante e que a gente não pode deixar de olhar para essas questões também, então, portanto, até de controle da doença. E esse programa tem que ser individualizado, ele tem que ser a medida certa para cada pessoa, né? Não existe uma medida única, não existe uma padronização. Cada pessoa vai ter uma necessidade, vai ter um impacto da doença, vai ter sintomas que vão precisar ser olhados. Então, é realmente aquela coisa de todos os componentes do exercício que eu estava falando, essa prescrição do modo, da intensidade, da frequência, da duração, ele vai ter que ser personalizado como um remédio. É isso que a gente imagina. E tudo que faz sentido é o que faz sentido para aquela pessoa. Não adianta eu dizer, eu preciso que isso vai ser legal, um treino de força, fazer mais exercício aeróbico do que de flexibilidade, não importa. Aquilo que faz sentido para aquele paciente, que deixa essa pessoa mais ativa, que vai dar maior ânimo, maior bem-estar, que vai ter um bem-estar tanto físico como emocional, que vai ter mais energia, que vai ter realmente menos sintomas ou nenhum sintoma. Isso é que vai fazer a diferença quando a gente fala dessa prescrição individualizada, personalizada do exercício. Algumas pessoas podem gerenciar com maior facilidade esse exercício no dia a dia delas, né, sem muito um acompanhamento profissional, e outras realmente vão precisar de alguém que acompanhe mais de perto, porque necessitam de maiores cuidados e de gerenciamento mesmo dessas dificuldades que a pessoa pode ter durante esse processo, né?
Então a gente tem algumas evidências ainda que estão caminhando, mas existe ainda uma limitação, sobretudo sobre essa questão da dose ideal, né? O quanto o exercício precisa ser na medida certa, qual é a frequência, qual é a intensidade desse exercício, qual é o tipo de exercício, qual o melhor exercício para aquela pessoa, né? Então a literatura ainda é muito limitada com relação a isso. Algumas recomendações a gente sabe que também levam a gente a pensar e a ter um maior cuidado com segurança com relação ao linfedema, com relação ao risco de fraturas, enfim, algumas coisas a gente precisa tomar um pouquinho mais de atenção. Algumas modalidades com um pouquinho mais de risco, talvez, né? A yoga e algumas atividades esportivas a gente também precisa ter um olhar e aí também uma personalização, aquilo que é mais indicado, sem colocar os pacientes em risco. Muitas barreiras a gente tem também nesse caminho, desde a questão de deslocamento, a falta de interesse, mas sobretudo a falta de informação sobre o quanto isso é importante e pode fazer diferença na vida desses pacientes, né? E essa revisão eu trouxe para vocês, que eu achei bem interessante, porque é uma revisão bastante recente, de 2021, né? E o objetivo dessa revisão, dessa meta-análise, na verdade, foi avaliar a segurança, a viabilidade e a eficácia do exercício físico para pessoas com um câncer avançado, né? Na fase de cuidados de suporte, na fase de cuidados paliativos, e, num segundo momento também, um exercício nessa revisão, mostrando como esse exercício estruturado então poderia ter um impacto nesses indivíduos, né? Foram separados então 20 ensaios clínicos, 20 intervenções que variaram de 2 semanas a 4 meses, com 1.840 indivíduos, e as modalidades foram a aeróbica, a de resistência, né, as duas coisas, mista, outras modalidades de exercício, e os desfechos secundários foi a avaliação dos efeitos do exercício sobre os resultados de saúde. E aí, E aí seria a qualidade de vida, a aptidão aeróbica, a fadiga, as forças de membro superior e membro inferior, a questão da ansiedade, da depressão, da dor e do sono. E aí mostrou uma diferença de risco para os eventos adversos, uma diferença muito pequena entre aqueles que faziam os cuidados habituais e aqueles que praticavam o exercício físico. E as taxas também de recrutamento, retenção e adesão dos pacientes ao exercício físico, né, programado e supervisionado foi, respectivamente, de 56%, 80% e 69% desses pacientes. E mostrou realmente efeitos favoráveis, o quanto o exercício foi positivo para a qualidade de vida, para a fadiga, para a aptidão aeróbica, para a força e, sobretudo, né, da força de membro inferior, né, realmente com significância. Então, os sintomas físicos dos pacientes nesses estudos mostrou que o mais importante, a barreira mais forte foi a questão dos sintomas, sobretudo da fadiga, como a gente sabe, e ao mesmo tempo eles vão se beneficiar dessa própria prática do exercício, né? Mas e também a questão do desconhecimento da importância sobre o exercício físico na qualidade de vida, né? Essas seriam as barreiras. A conclusão do estudo foi que houve um aumento da qualidade de vida, do condicionamento físico e da força e uma diminuição da fadiga, que os programas de exercício físico mostraram-se seguros e viáveis para essa população, né, para essa população de pacientes com câncer. E mostrou também que o exercício físico, juntamente com os cuidados médicos usuais, melhora, sim, a qualidade de vida, a independência, o bem-estar, tanto físico como emocional, e o controle de sintomas, sobretudo a questão da fadiga e da dor. Então, é um estudo bastante interessante, que mostrou particularmente que esse programa de exercício físico ele é possível e seguro para os cuidados paliativos. Então, é um estudo até de uma revisão bastante importante. Bom, acho que para concluir, não preciso usar aqui o slide, mas para falar para vocês assim, o exercício físico hoje é
parte adjuvante de toda a experiência do câncer, e isso acompanha o paciente, independente se ele está ou não em tratamento, independente se ele está ou não em cuidados paliativos. Ele é possível, ele é indicado, pode ser seguro, e ele vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Ela pode mudar o prognóstico, ela pode dar mais qualidade de vida, pode dar mais quantidade, tempo de vida, e hoje a gente viu aqui mulheres que têm isso para a vida delas, e que mostrando que a vida vai ser muito mais cheia de significado, muito mais cheia de energia, para que elas realizem esses projetos e sigam a vida dela com toda a plenitude, né? E eu acho que isso é o que eu queria mostrar, deixar para vocês aqui. Já meu tempo já estourou, então vou só deixar essa mensagem que eu acabei de falar para vocês. E esses são os meus contatos, o contato do Oncomovimento, para quem quiser seguir um pouquinho mais e saber um pouquinho mais dos nossos projetos. Obrigada. Obrigada, Tânia, pela excelente explanação. As dúvidas agora, se alguém tiver, pode fazer pelo código, escaneando, que eu vou ver aqui no tablet. Mas antes eu queria agradecer vocês três, em nome do comitê, pela participação, por trazerem informações tão importantes ainda no assunto que ainda tem muita barreira, né? Então, eu já vou fazer a primeira pergunta, porque eu sou amante em cuidados paliativos e eu tenho muita dificuldade em conseguir que a gente consiga, que todos os lugares tenham, né, um serviço de cuidados paliativos. E como é difícil eu já trabalhei em um lugar que tinha, e agora trabalho em um que não tem, mas tem muitos pacientes elegíveis. E a dificuldade de fazer uma equipe, ou então de fazer o trabalho da melhor forma possível. E eu queria saber de vocês três se vocês sentem essa dificuldade ainda hoje em dia, apesar de falar mais de cuidados paliativos, eu ainda escuto médicos, equipe toda falando, não vem falar disso, infelizmente. E eu queria saber se vocês ainda, como vocês percebem esse cenário hoje do cuidados paliativos? Pode ser. Tá ligado já? Tá ligado? Acho que tá. Tá. Eu tô começar respondendo. Claro que a resposta ela vem enviesada pelo próprio observador, porque na medida que nós três fomos chamados para palestrar sobre o assunto, muito provavelmente a gente convive já num ambiente de cuidados paliativos. Então, os profissionais com quem eu trabalho, com quem eu tenho relacionamento, já têm esse viés de trabalharem. Quanto à implantação de cuidados paliativos, como eu mostrei para vocês, a gente tem viés de regionalização. A gente está no motor do Brasil, São Paulo é o motor, apesar de eu não ser paulista, São Paulo é o motor, então a gente tem maiores estudos aqui, a gente tem os maiores hospitais, maiores centros de referência isso não só de Brasil, falando de América Latina ou até do mundo. A gente tem esse viés de regionalização e de observação. Mas o que eu percebo é que o termo cuidados paliativos, ele começa a se afastar, como o pessoal falou, da terminalidade. Hoje em dia, eu indo para o lado do paciente, quando a gente vai abordar, quando você chega com aquela frase-chave, o seu parente está um pouco mais grave, eu acho que nesse momento a gente deve falar sobre conforto. Olhando do lado do paciente, eu percebo que as famílias estão mais receptivas. E aí falando, porque os jornais falam isso, porque as novelas abordam esse assunto, eu acho que essa massificação via novela, via seriado, via filme, isso faz com que as famílias entendam que os cuidados paliativos começam a entrar mais na nossa sociedade, mas falando também dessa vista enviesada que a gente tem. Eu trabalhei em alguns hospitais de São Paulo, menores até os maiores, e eu me relaciono ainda com as pessoas que trabalham nos menores, e vejo que mesmo nos menores, se não tem um time de cuidados paliativos, a gente tenha já uma conversa a respeito de paliativar um paciente sem ser aquela coisa de sedação forte, de terminar o paciente efetivamente. Acho que é isso. Alô? Eu concordo bastante com o que o Diego falou. Acho que a gente está
a gente está numa ilha, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Sudeste, acaba sendo uma ilha e acaba acontecendo tudo aqui em relação as coisas que estão vindo de fora, então dos Estados Unidos, da Europa. Então a gente acaba recebendo aqui em São Paulo e no Sudeste como um todo esse tipo de informação. Quando você sai um pouco de São Paulo, do Sudeste, você vê que ainda é muito difícil, ainda demora muito, e a gente, até a Academia Nacional de Cuidado Paliativo está tendo um trabalho muito grande de mapeamento dos serviços de cuidado paliativo, até para fortalecer esses serviços e poder fazer uma rede de apoio de crescimento em relação aos cuidados paliativos. O que eu concordo também com o Diego, que a sociedade como um todo está começando a cobrar mais. Então, eu já tive pacientes no consultório que vieram porque ouviram falar e leram no Dr. Google, né? Que a gente reclamava bastante, mas hoje em dia é uma realidade. Então, a sociedade como um todo está começando a buscar o cuidado paliativo, e isso vai começar a pressionar o profissional a estudar, a saber, a buscar conhecimento sobre o cuidado paliativo. Eu acho que estão acontecendo as duas coisas, de uma expansão do cuidado paliativo pelos profissionais, de um pouco de entendimento, que é um pouco mais lento, e a sociedade começando a buscar e pressionar os profissionais a ter conhecimento, a falar sobre o cuidado paliativo. Acho que é isso. Eu acho que concordo com vocês. Ao mesmo tempo, eu vivo uma realidade também no interior de São Paulo, onde é isso, né? Onde os cuidados paliativos, poucas pessoas ouviram falar. Quando ouviram falar, ainda existe muito mistificação, né? Muita conceitos que são aquilo que a gente falou, né? Confundidos com terminalidade, não tem mais nada o que fazer. E aí, nesse sentido, eu fico pensando que às vezes o próprio nome pode às vezes ser uma fonte de ansiedade e de sofrimento. E muitas vezes eu acabo pensando que quando a gente muda para cuidados de suporte, acaba sendo uma coisa mais amigável, mais próxima, o entendimento é maior, no sentido de que é isso, a gente oferece aquilo que pode amenizar sintomas, sofrimento, desconfortos, a gente te oferece um cuidado, estamos juntos para amenizar esses problemas que nessa jornada podem acontecer, né? O tempo ruim, as tempestades, né? Então, eu sinto ainda essa necessidade da gente trabalhar muito nesse sentido de desmistificar, trabalhar conceitos e cada vez mais aproximar para aquilo que realmente é o cerne dos cuidados paliativos, né? Acho que essa é uma grande barreira ainda. E aí falar de exercício físico, de atividade física, tal, fica um negócio meio... porque aí começa até a ficar mais fácil de entender, né? Tá bom, obrigada. A gente vai para outra pergunta. Estão ouvindo? Que é para o Dr. Henrique. Na hipnoterapia, os pacientes costumam apresentar receio ou até mesmo uma recusa inicial em aceitar o tal tratamento. Como são feitas as orientações e esclarecimentos sobre o tratamento? Sim, tem ainda muita barreira. Eu acho que, assim como o cuidado paliativo, a gente acaba sofrendo, né, muito por essa barreira, por essa dificuldade, porque as pessoas ainda associam a hipnose com o show de hipnose, o entretenimento, de comer uma cebola achando que é uma maçã, enfim, toda a parte de brincadeira, que é verdade, acontece mesmo, não tô falando que não, mas fica uma coisa muito na brincadeira. E então, muitas vezes, quando eu estou no hospital, eu converso com o paciente, eu explico para ele o que eu vou fazer. Se não dá tempo, eu falo que eu vou fazer um relaxamento. Olha, vamos fazer um relaxamento junto comigo, eu vou te guiar por um relaxamento, que é a verdade realmente, a pessoa vai entrar num relaxamento profundo. E aí eu ponho o paciente em transe e faço a terapia que precisa, e depois eu explico para ele, olha, esse relaxamento é uma das técnicas de hipnose que vai estar te ajudando nesse contexto.
E no consultório a consulta tem 3 horas de duração. A primeira hora de duração é a anamnese e desmistificando o que é a hipnose. Então, explicando que a pessoa vai estar consciente, de que ela vai estar sob o controle de todas as ações, de que ela não vai perder a consciência, de que ela não vai ficar dormindo e de que ela não vai fazer nada do que ela não gostaria. Então, desmistificando tudo o que vai acontecer na terapia. Depois eu entro com o paciente para fazer realmente a hipnose, coloco ele em transe, a terapia e depois um pós-consulta. Então a consulta é bem longa e dá para a gente fazer nesse sentido. Mas muitos pacientes acabam chegando no consultório já sabendo um pouco, já entendendo ou tendo mais ou menos um entendimento do que é. Mas é muito parecido com o cuidado paliativo. Eu comecei cuidado paliativo em 2009, então já tem 11, 12 anos. Então era muito pior do que é hoje. Então a hipnose é a mesma coisa. Daqui a 11, 12 anos vai ser muito mais tranquilo. Tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada. Tem mais uma pergunta perguntando também sobre hipnose. O paciente que realiza auto-hipnose, como funciona para sair do transe? Tá? Quando a gente organiza com o paciente, dele entrar em transe, ele vai ter uma entrada e uma saída. Então, isso é possível. Ele vai ter, por exemplo, eu deixo uma ideia dele de ter um interruptor onde ele vai ligar e desligar. Na hora que ele liga, ele relaxa, ele entra em transe. Na hora que ele desliga, ele volta à consciência. Ou, se é um paciente que está muito cansado, que eu sinto que ele vai precisar ficar um tempo muito grande, hipnose, eu vou ter que sair para fazer alguma coisa, para comer um cachorro quente, sei lá. Eu deixo o paciente em transe e ele sai sozinho. Depois de um tempo, quando a mente do paciente está mais tranquila, está mais confortável, ele vai sair sozinho. Acontece muito a gente entrar e sair do transe durante o dia. A gente entra em transe durante o banho, passando o shampoo, e depois você sai do chuveiro, parece que despertou, você está presente novamente. Então, você entrou e saiu do transe naqueles momentos. Então isso também acontece com o paciente. Eu deixo às vezes ele em transe, ele fica uma meia hora, 40 minutos. Na hora que ele estiver mais confortável, ele vai saindo sozinho e fica tudo bem. Tá? A família deve integrar o cuidados paliativos? Se sim, como? Acho que serve para todos, né? Não é um específico, né? Com certeza, né? Eu costumo falar que a melhor imagem que a gente tem dos cuidados paliativos com essa integração entre paciente e família é a imagem de um mobile, né? Tá tudo junto e misturado, e a hora que acontece uma mudança, né, do paciente ou do ambiente da família, tudo muda e tudo se interconecta. E não tem como, né? A doença ela passa por todos os familiares e ela precisa ser olhada, né? Precisa ser acolhida. É claro que o centro continua sendo o paciente, mas a família é uma parte fundamental e indissociável, né? Do olhar e das demandas mesmo, daquilo que vai precisar ser cuidado em toda a fase desse cuidado, inclusive após a morte do paciente, né? Sem dúvida. É um binômio aí que não tem como, né, separar. Concordo plenamente com a Tânia. A família tem que estar integrada, mas é bem difícil, não é fácil. Então, pessoal, quem gosta de cuidado paliativo, faz cuidado paliativo, se prepare porque não é tão bonito quanto a gente pensa, de tipo, tudo bem, o paciente morreu. Não, o paciente vai morrer desconfortável algumas vezes, mesmo a gente com toda a equipe estruturando, a gente vai ter conflito, família batendo na cara do paciente antes do paciente morrer, porque o cara traiu ele e depois a família ficou sabendo, enfim. E a gente morre como a gente vive, não tem como. Então, teve conflito há 40 anos, agora nos últimos 48 do segundo tempo vai ficar tudo bem. Não vai. Então, quem gosta de cuidado paliativo, se preparem, porque bucha todo dia. Não é tão bonito como a gente imagina, tá? Mas é muito recompensador, isso é mesmo. Trabalhar em equipe é difícil, porque cada um também tem personalidades e ideias diferentes de todos os profissionais,
mas é muito interessante, a gente cresce demais como profissional e também como pessoa. Bom, a família fazer parte, eu acho que é super estabelecido já, desde das normas dos cuidados paliativos, da definição de cuidados paliativos, a família é parte integrante. E concordo com o que os dois falaram, sem dúvida alguma. E só para a gente lembrar de uma figura, para todo mundo que já estudou cuidados paliativos, que quando eu falei de intubação paliativa, a família não foi inserida naquele momento, ela não foi pensada e colocada naquele momento. Falando no nível de hospital, nível de UTI, a medida... Tem uma figura super famosa que à medida que o tempo de internação vai aumentando, a presença dos cuidados paliativos vai aumentando consecutivamente. Então, tirando um pós-operatório, mas um paciente que interna com alguma frequência, um paciente que já tem um nível de senilidade, um nível de dependência, à medida que o tempo de internação dele vai aumentando na UTI ou no hospital, obviamente a família vai sendo introduzida na gravidade do caso e sobre cuidados paliativos lá atrás. Então, quando eu falo de intubação paliativa, a família não foi pensada e que foi colocada ali. Quando os meus colegas falaram, quando ele vai para hipnose ou vai para fazer atividade física, a família já sabe que se é para fazer qualquer uma das terapias adjuvantes, é porque tem uma indicação e porque tem um tipo de doença, ou um câncer, um tipo de doença, que já está numa fase mais progressiva. Então a família já comprou essa ideia lá atrás. Se vocês falarem para mim, a família vai ser pensada e a partir de agora ela vai fazer parte integrante, vai dar uma confusão mil isso aí. Mas a família tem que ser lá atrás introduzida no assunto. E ela faz parte do coletivo paciente. Eu acho que a dificuldade é a continuidade, né? Isso tem que ser falado toda vez. Não adianta um falar e aí depois de 5 dias alguém falar. É uma coisa contínua, né? Para eles irem acompanhando, né? Porque senão acho que fica fica meio perdido, né? Tem uma pergunta da Raquel falando: sou paciente e no período do meu tratamento meu médico recomendou que eu parasse a atividade física. Vejo que a recomendação de atividade física não faz parte da rotina médica. Como vencer esse desconhecimento? É osso também, né? Porque ainda muitos profissionais não têm essa consciência e aquilo como um valor, além da consciência do conhecimento, realmente o conhecimento científico do quanto isso realmente hoje você não tem como na jornada do câncer você não pensar em exercício físico. E aí fica muito difícil, né? Porque não tem o desconhecimento ou, às vezes, junta o desconhecimento com alguns preconceitos e aquela velha concepção de que paciente que tem um diagnóstico de câncer precisa estar mais quietinho, poupar energia. Ao contrário, né? Todos os estudos clínicos em animais, em tudo que você quiser imaginar hoje, né? Assim, é um estouro de artigos científicos mostrando ao contrário, né? Que todos os benefícios, tanto para a melhora do paciente durante o tratamento, a melhora inclusive da performance da sinergia com a medicação, com a radioterapia, a melhora nos pós-operatórios, em tudo tem mostrado o contrário, né? Então é um grande desconhecimento desse profissional, seja médico ou da equipe, com relação a essa nova realidade, né? Então, e aí não tendo isso como valor, e é tão importante isso porque a escuta primeira do paciente é com o navegador, o médico. Então, se ele não tem isso como um valor e como que acredita, e ele fala, olha, isso é importante, e indica também, né? Porque é fácil você falar nos 5 minutos finais, então, vai fazer atividade física. Aí o cara sai de lá e faz assim, exercício, mas como, onde, como, por quê, com quem, né? Então, também tem que ser orientado e encaminhado de uma forma efetiva, né? Mas é uma grande barreira ainda. Que a gente consiga ir acabando com esses tabus, né, e ficando mais prático realmente, né. Obrigada a todos, a gente vai encerrar esse painel. Queria agradecer mais uma vez vocês palestrantes, todos que participaram online e presencial. E aí eu que também queria convidar vocês a participarem da comemoração de 20 anos da Abrale, que já está acontecendo ali no painel, no canal número 1, tá bom? Obrigada.